Esse é uma cápsula e nós vamos falar que o plano do golpe falhou, né? Não o plano do golpe nunca aconteceu, né? Porque aquele negócio todo era uma idiotice no final das contas, né? Mas o que eu chamo de plano do golpe era justamente o plano da esquerda de fazer um grande escândalo anunciando o golpe do Bolsonaro e coisa e tal. Isso falhou, e quem está admitindo isso é a própria esquerda, dizendo, mais uma vez, culpando o fato de que não tem controle das redes sociais, que a direita é muito mais forte nas redes sociais. Ou seja, esse pessoal circula, circula, circula e chega no mesmo problema. E digo mais, eles vão usar isso daqui para tentar instigar mais regulamentação da mídia e não vai resolver nada, regulamentação das redes sociais e não vai resolver nada no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, como é que o próprio pessoal da Globo está admitindo que o golpe falhou, não deu certo. Essa notícia foi sugerida por Sargente Emotive, Taxista Dorminhoco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é um quadro da Globo News falando sobre a repercussão do inquérito do golpe, né? Então falando quanto que o inquérito do golpe repercutiu na imprensa. Vamos ouvir o pessoal falando que eu vou dando minhas opiniões ao longo do caminho, né? Você vê que outros assuntos, inclusive de política externa, como o caso de Lula e Israel ali, a questão envolvendo Hamas, ficou à frente, né? Esse pedacinho inicial aqui é importante, o pessoal não dá muita importância, eles cortaram aqui, depois só falam outras coisas, mas o que eles estão querendo dizer aqui é que o caso do inquérito do golpe é esse caso aqui, ó, o terceiro da lista aqui, ó. Ou seja, outros assuntos deram muito mais impacto, chegaram a um impacto muito maior na rede do que o golpe. Repara aquilo que eu falo para vocês, eles esperavam que esse caso fosse um escândalo completo, que todo mundo fosse falar disso. Eles esperavam mesmo. Esse maior aqui, sabe o que é? É o caso do Lula e Israel. Quando o Lula brigou com Israel, deu um impacto muito maior no final das contas do que o tal do inquérito do golpe no final das contas, né? Esse outro aqui eu não sei o que é, o golpe ficou em terceiro. Outros assuntos chegaram muito mais longe em termos de engajamento nas redes sociais. E lembra, esse caso do Lula com Israel é amplamente negativo ao Lula, né? Enfim, esse iniciozinho o pessoal não presta atenção, mas eu acho importante ressaltar isso. Esse pessoal achava que ia fazer um escândalo com esse negócio do pacote do golpe, dos kids pretos, eu não sei o que lá. Fizeram isso no G20 para tentar um impacto enorme e nada. Mas aí depois começa a parte principal, olha só. O que a gente está vendo aqui? O dia 19 é um dia importante, vocês estavam acompanhando isso aqui, obviamente, ao vivo, né, o que estava acontecendo. Quando sai ali a notícia do envolvimento mais direto, né, de Bolsonaro, até que no dia 21 de novembro a gente tem o pico de menções e interações sobre esse assunto. Percebam vocês o seguinte, depois disso há uma queda de mobilização ao longo dos dias, o assunto só volta no dia 26 de novembro, que também é um dia importante, né, do ponto de vista ali da cobertura do assunto. Mas por que olhar para esse gráfico ao longo do tempo aí sim é relevante? Porque nos dias 19, 20 e 21, logo pós ali, nós estamos no período do G20, né, o assunto está repercutindo. O que acontece depois é uma desmobilização de que parte da sociedade? Esse é que é o ponto interessante. A gente dividiu esse gráfico, Evaldo, por menções positivas, ou seja, apoiando o inquérito, e menções negativas, criticando o inquérito. Olha o que acontece. Quando a gente tem um alto grau de mobilização social nos dias 19 e 20, que são ali o comecinho da série histórica, a gente vê que o volume de menções dizendo, olha, esse inquérito é positivo, ele é muito mais alto. Depois... Então, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Os únicos dias em que menções positivas ao inquérito superam as menções negativas, e não é muito, tá? Aqui, ó, repara que são só nesses 2 dias aqui, o dia 19 e 20, dia 19 foi o último dia do G20, justamente quando eles anunciaram o negócio dos kids pretos, e depois o indiciamento do Bolsonaro e coisa e tal. E aí depois o que ele vai mostrando é que a menção negativa a esse inquérito é maior do que a positiva no final das contas, né? Ou seja, as pessoas criticando a operação da Polícia Federal é muito maior do que o pessoal elogiando essa operação, né? E por que você pode dizer isso? Ele vai falar aqui, ele vai dizer que não, porque a esquerda se mobilizou e não sei o que lá e coisa e tal. O fato é o seguinte, né? Eles estavam preparados para isso. A internet não estava, a internet reagiu ao fato, né? Então o que aconteceu foi isso daqui, eles tiveram a vantagem
porque eles prepararam essa coisa toda e fizeram um golpe grande, mas só que na média acabou sendo destruído, porque as visões negativas são muito maiores do que as positivas no final das contas. Olha aqui a continuação dele. A gente viu queda na mobilização, depois do dia 21 acontece uma inversão, as menções passam a ser mais negativas. André, o que eu acho que esses números estão ajudando a gente a pensar? Quando a mobilização, quando o assunto surge numa dinâmica de rede social e você tem um monte de debate, você tem um envolvimento de mais gente, você tem uma certa pluralidade envolvida no debate. Depois disso, as bolhas de redes engajadas voltam a atuar. E é ali que você vê o argumento de que o inquérito é, na verdade, uma perseguição do sistema contra o Bolsonaro aparecendo com mais força nas redes sociais. Reflexo de um engajamento maior também daqueles que sempre foram mais engajados, né? Exatamente. Mas as mais à direita. Aí tem tudo. Tudo. Aí tem Facebook, Instagram, TikTok. A base do governo continua sendo analógica, do ponto de vista da disputa política, enquanto a base da oposição continua sendo digital. E essa disputa digital analógica, ela tem consequências, dado que as pessoas são influenciadas pela opinião de outras, de suas bolhas, né, das suas referências, das suas influências no campo digital. Acho que essa é uma conclusão. A outra, Valdo, é que há duas dinâmicas de disputa, para usar a palavra proibida, a narrativa, né? Que é uma dinâmica de guerra contínua, de quem está na luta o tempo inteiro, sem parar, né? De quem tem essa dinâmica de manter um assunto vivo e engajando para gerar resultados de opinião pública, pelo menos para tentar fazê-lo, e o outro lado que faz o inverso, que se mobiliza em alguns momentos, mas rapidamente sai dessa guerrilha, né? São dinâmicas bastante diferentes. Esse final dele aqui eu discordo dele, tá? Porque ele fala que é como se a imprensa não ficasse o tempo todo tentando falar sobre Bolsonaro, criticar Bolsonaro, né? Não tem essa de que... o que aconteceu aqui foi que realmente eles fizeram um planejamento para ter um evento significativo, foi muito menos significativo do que eles esperavam, e rapidamente as coisas voltaram ao normal. E outra coisa que chama atenção nessa história deles aqui, eles tratam como guerra de narrativa. O cara fala, não, que eu vou falar a palavra proibida aqui, que é guerra de narrativa e coisa e tal. E a verdade é que é isso, eles tratam desse jeito. E eles se esquecem, como eu sempre falo para vocês aqui, que existe um fundo, a verdade está na base dessa coisa. Por que as pessoas se revoltaram com o Lula, com a corrupção do Lula? Porque as pessoas sentiram no bolso, as pessoas tiveram certeza de que aquilo era verdade, elas sentiram no bolso o problema. Cada brasileiro foi afetado pela corrupção do Lula. Esse golpe do Bolsonaro afetou quem, pô? No final das contas, o Lula sumiu, tudo tá aí, né? Bem ou mal, pro bem ou pro mal, o Lula sumiu e tá lá. Ou seja, o que afetou esse negócio? Então, esse é o problema deles. Eles querem tratar a coisa como narrativa, como impacto, como guerra de informação e coisa e tal, e caem no mesmo erro do Putin, né? Que é você precisa ter uma base na realidade. Só narrativa não sobrevive. A narrativa, você consegue enganar as pessoas por um tempo, mas não consegue enganar elas por muito tempo. Não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo. É isso que você vê aqui, ó. Algumas pessoas foram enganadas por algum tempo. Depois você volta ao normal, né? O fundo da verdade sempre prevalece no final das contas. Quem precisa de força é a mentira. A verdade prevalece pelas próprias pernas, né? Esse é o desespero do pessoal. Eu falei até num outro vídeo também sobre como aqui, o pessoal fala que não, que a direita, aqui, os republicanos construíram um ecossistema de influenciadores e alguns democratas querem fazer isso também. Isso aqui lá nos Estados Unidos, mas evidentemente vocês sabem que o PT pensa a mesma coisa aqui no Brasil, né? Tentam construir lá com o Instituto Chupa Lula, né, uma rede de influenciadores e não sei o que lá, e falha assim, mas muito mesmo, porque, de novo, eles estão nessa coisa de que é narrativa contra narrativa, temos que fazer valer a nossa narrativa e coisa e tal, e no final das contas não é. Existe uma base na realidade, a informação distribuída garante que o alicerce na realidade da informação é muito maior, né? Na era da informação centralizada, você tinha menos esse alicerce, porque só tinha poucas fontes de informação para você receber a informação, as pessoas estavam mais distantes da realidade propriamente dita, da verdade propriamente dita. Então era fácil fazer esse negócio de guerra de narrativas. Esse pessoal todo está acostumado com guerra de narrativas. Agora que você tem a informação descentralizada, como está calcado na verdade, como você tem a opinião de milhares de pessoas, opiniões diferentes, sempre conflitantes, você pode ver que aqui na descrição do meu vídeo vai ter gente me criticando e coisa e tal, e não tem nada de errado isso, né? Não sendo Roussetti, não tem nada de errado isso. A vantagem de você chegar mais perto da verdade, ao contrário da informação centralizada. Então, o ecossistema de influenciadores da direita, dos republicanos, na verdade foi o contrário, tá? Os republicanos brigaram contra isso, porque vocês lembram, o Partido Republicano não gostava do Trump,
foram os influencers, né? Foi a internet que meio que, entre aspas, elegeu o Trump como de direita, né? A mesma coisa com o Bolsonaro. A direita brasileira não gostava de Bolsonaro, tiveram que aceitar, por quê? Porque é um movimento de baixo para cima. Os brasileiros são naturalmente conservadores e religiosos, tal como os americanos também. Então, naturalmente, qualquer influenciador que falar mais para esse público, né, de forma mais honesta e coisa e tal, acaba angariando uma grande quantidade de gente, e aí o pessoal fica nesse desespero, que temos que censurar as redes sociais, então eles não percebem o problema. Ah, vai acabar com alguns influencers de direita, vai cancelar o pessoal que já é grande? É possível que eles façam isso. O que vai acontecer? Vão surgir outros. É sempre assim, é impossível você conter isso, porque isso cresce de baixo para cima, é um movimento que vem da sociedade contra o topo, né? O pessoal está mais enrascado do que imagina, eles não perceberam ainda o tamanho do buraco que eles estão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.